Então, minha gente, ó, dando continuidade ao cronograma de vocês, a gente vai falar um pouco hoje do posicionamento, certo? Sobre o que é importante, quais são as orientações para um bom posicionamento, né, nos exames de radiologia. Aí, por que a gente vai falar disso? Porque a qualidade, né, do exame, ela vai ser, né, ela vai surgir a partir, né, dessas questões técnicas. Ou seja, se eu posiciono o paciente de forma adequada, eu vou ter um bom exame. Se não, essa forma inadequada de posicionamento, certo? Pode comprometer, de repente, um diagnóstico de alguma doença grave, certo? Então, tudo que a gente falar aqui hoje é relacionado a isso. As orientações, né, que são necessárias para um bom posicionamento dos pacientes, correto? Então, aí o objetivo, né, desse posicionamento é realizar, né, a radiografia ou o exame de raio-x. E esse exame, né, produz imagens em preto, branco e tons de cinzas. Nenhuma novidade aqui para vocês, correto? Ó, a nitidez desse exame depende, né, dos registros, né? Depende dos fatores como, por exemplo, o ângulo de observação, a densidade, a proximidade entre a estrutura e o aparelho de raio-x. Ou seja, como eu vou posicionar, né, o paciente vai contar, né, para ter uma boa nitidez ou não. Se o ângulo está correto ou não, isso também vai contar para um bom exame no final, né? A densidade e a proximidade entre a estrutura, né, e o aparelho de raio-x são fatores técnicos. Vocês vão ver que esses fatores, eles não precisam ser decorados, mas durante a rotina, né, profissional, a gente vai aprendendo, vai pegando e aí se torna uma questão fácil, beleza? Ó, daí é importante, né, é relevante conhecer as posições radiográficas, né, saber orientar e posicionar os pacientes antes do início do exame. Então, eu vou dar o exemplo do exame que é mais corriqueiro onde eu estagiei. Era o raio-x do tórax. Por quê? Porque lá era uma clínica de cardiologia e de imaginologia, não era cardioimagem o nome. E aí os pacientes iam muito. Aí a gente chegava, ele chegava, a gente via lá. Tinha um PA e um perfil, que são as incidências básicas de tórax. Aí a gente ia, né, ensinar, falava para ele, ó, você vai se posicionar assim, ia lá e posicionava o paciente, porque se você, né, só chegar lá e botar o paciente, não vai adiantar nada, ele não vai contribuir, ele não vai ajudar na realização do exame. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai posicionar e vai falar, ó, tô posicionando o senhor aqui ou a senhora assim, assim, assado, por X e Y motivo. E feito isso, a senhora vai precisar respirar fundo e soltar, certo? Pronto, você explicou ali, o paciente vai colaborar super com você. Então, tenha em mente que a forma como o paciente é posicionado é importante para o objetivo final, ou seja, para a radiografia sair legal, beleza? Existem, né, posições gerais, né, de observação do corpo. Vocês vão ver que tem o raio-x de corpo inteiro. É mais difícil, mas pode acontecer, tá? Mas essas posições gerais, elas são aquelas mais comumente utilizadas para observar o corpo humano. Vou dar exemplo de algumas posições gerais. PA e perfil de tórax. PA de crânio. AP e perfil de membros superiores e inferiores, oblíquas também, de mão. Essas são posições mais gerais, ou seja, são aquelas posições mais... São as posições... Eu esqueci o termo agora. São as incidências básicas, perdão. Essas posições gerais, elas giram, né, acerca dessas incidências básicas. Não é à toa que elas são básicas, ou seja, elas são primordiais, né? São as primeiras a serem realizadas, né? Então, visando padronizar a análise e a interpretação das imagens, né, radiográficas,
Existe um consenso sobre a perspectiva adotada na hora de descrever os achados do exame. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que essa padronização na realização dos exames, ela ajudou a descrever os achados do exame. Se de repente, na posição PA de tórax, tiver uma mancha mais esbranquiçada, os médicos podem entender, por exemplo, que o paciente ele não respirou, né, de maneira adequada e pode pedir para respirar, né, repetir, respirar novamente para ver se dá certo. Então, essa padronização, né, de posições é justamente para os médicos eles terem, né, o médico radiologista no caso, certo? Pode ser outros também como ortopedista, para eles poderem entender, né, como foi realizado aquele exame, para assim eles terem um diagnóstico, certo? Ó, sempre que vocês verem falando assim, vamos fazer um raio-x aqui de corpo inteiro. A dica, ó, botei aqui, é pensar que o paciente se encontra na posição anatômica e é observado de frente, ou seja, de AP. Aqui do lado, ó, na figura, no cantinho direito, tem um homem, né, da anatomia, que aqui tá mostrando a musculatura, né, ao invés de osso. Que vocês percebem aqui, ó, a posição anatômica. Aí tem a descrição aqui. A posição anatômica se refere à pessoa de pé, com os braços esticados, tá vendo? Pés retos, palmas das mãos viradas para frente, tá? E olhando para o horizonte. Esse negócio das palmas das mãos viradas para frente dá muita enrolada, principalmente em raio-x de mão. Por quê? Porque a gente tende a pensar que PA é essa parte aqui, né, de cima. Mas vai ser ao contrário. Vai ser essa parte aqui, ó, por conta da posição anatômica. Então, aqui, ó, é AP e aqui é PA. Sempre quando vocês ficarem em dúvida, lembra como é essa posição anatômica, que as mãos são viradas para frente. Então, por isso, essa parte aqui, né, da palma, que é a parte antero-posterior, certo? Partindo desse posicionamento em radiologia, fica mais simples colocar o paciente na posição geral pedida pelo médico que solicitou o raio-x. Aqui são termos que possivelmente vocês já conhecem, já deve estar batido de conhecer. Mas a gente vai bater até vocês aprenderem, ou pelo menos até vocês tentarem entender, beleza? Dentro dessas posições gerais, a primeira delas, né, é o ortatismo ou a ortostase, né? A ortostase, ou seja, a posição ortostática, ela se refere ao paciente em pé e ereto. Pronto. Se pedir aí, ó, ele está fazendo aí um raio-x do tórax de AP. É só posicionar ele em pé e ereto, tá? O exemplo, né, de ortatismo que a gente tem é a posição anatômica que vocês viram no slide anterior, certo? Outra posição geral, né, uma posição mais comum, que é mais frequente, utilizada, é decúbito dorsal, certo? Nessa posição, o paciente está deitado sobre o dorso, ou seja, com a barriga para cima. As palavras dorso e dorsal têm origem a partir de um corte padrão específico da radiologia, chamado plano médio coronal, uma linha que divide o corpo em parte anterior, ou seja, da frente, e parte posterior. Então, tudo que é posterior é dorsal, tudo que é anterior é frontal. Aqui, decúbito ventral, né, é a posição contrária do decúbito dorsal, ou seja, com o paciente deitado sobre o abdômen. Beleza? Tem aqui a imagem para vocês visualizarem, caso alguém ainda tenha dúvida de como é realizada essa posição, beleza? Tem a posição decúbito lateral também, né? Que é quando o paciente está deitado, né? De um lado do corpo, que pode ser direita ou pode ser esquerda. Então, vamos lá relembrar. Eu não sei se eu falo. Ah, não, acho que eu falei isso na outra turma. Que quando não tem descrito qual lado deve ser realizado o exame. Por exemplo, tipo assim, eu quero
o perfil de tórax, certo? Não tem dizendo, se quer direita ou esquerda. Então, vocês sempre vão posicionar o chassi do lado esquerdo do paciente. Beleza? Quando falar assim, eu quero um lateral de pé, né? Que é a mesma coisa de perfil. A parte esquerda, seja ela para dentro do corpo ou para fora, ela sempre tem que estar o lado esquerdo posicionado no chassi. Exemplo, se eu vou fazer o meu pé direito, eu vou posicionar meu pé lateral ou medial? Alguém chuta aí? Não? Vamos lá. Minha mão, pronto, minha mão. Aqui é meu lado direito, certo? Qual lado da minha mão é mais perto do perfil esquerdo? Esse lado aqui. Então, minha mão, ó, ela vai estar posicionada assim. Agora, se o médico, ele pedir, né, um perfil direito, aí você vai e gira. Beleza? Mas se não tiver descrito, sempre vai ser posicionado do lado esquerdo. Aí você pode pensar, professora, mas por que isso? Não sei, minha gente. É um padrão que Boltrage descreve lá e é isso que a gente tem que seguir. Beleza? Tem essa aqui, essa posição, que o nome é Fowler, tá? Essa posição, eu vou confessar para vocês que eu nunca vi. Mas, nela, né, a mesa do aparelho de raio-x, ela fica inclinada, tá? Então, se a gente pegar um equipamento mais moderno, é possível, né, que seja realizado esse posicionamento. Aqui, ó, tem mostrando, a terceira figurinha da esquerda para a direita, a rosinha, que a gente percebe como é que é realizado o exame, tá vendo? Nessa posição, o paciente se deita, né, com a barriga para cima, normal, decúbito dorsal, né, e com a cabeça mais alta, tá vendo, do que os pés. Beleza? Então, esse posicionamento aqui, ele é bem difícil de acontecer, mas pode ser que ocorra, principalmente se for mais confortável para o paciente. Lembra que a gente já falou disso em outros momentos? Tem essa também, a posição do sim, tá? De sim. Essa posição, ela é muito parecida com o perfil, certo? Só que ela é considerada um semidecúbito ventral. Ou seja, o paciente está deitado parcialmente sobre o abdômen, porque no decúbito lateral, a gente encosta, né, a lateral do abdômen, né, na mesa. Nessa aqui, na posição do sim, a gente faz um esforcinho para o abdômen ele ficar encostando de fato na mesa. É mais lateralizado, assim, o paciente ele fica mais para frente, tá? Aí você vai falar, Brucena, mas qual é a indicação desse? Isso aqui mesmo é mais só por questão de conforto, mas se der para fazer perfil lateral, sempre vai ser, o decúbito lateral sempre vai ser lateral, beleza? Tem essa posição aqui também, a litotomia. A litotomia, né, ela é uma posição utilizada nos exames ginecológicos. Os homens não sabem como é, a não ser que tenham, né, sei lá, esposas que já ficaram grávidas e participaram. Mas normalmente não, os homens não participam, né, das consultas, enfim, não sabe como é. Mas essa posição, o paciente ele se deita, ó, com o abdômen para cima, ou seja, decúbito dorsal também. E apoia as pernas no suporte do equipamento, de maneira que fiquem bem afastadas, tá? Então, é aquela posição mesmo, com as pernas acima da cabeça, e aí afasta bastante, beleza? Então, essa é a posição de litotomia. Aí você pode me perguntar quais são as indicações. Aqui, normalmente, elas são utilizadas mais por questões de conforto mesmo. Eu já vi fazer esse tipo de posição para lombar, né? Que assim, o paciente deitado dessa maneira fica mais confortável do que se colocar ele reto. E aqui o paciente, ele deitado assim, a coluna, né, a gente vai conseguir fazer uma imagem igual como se ele tivesse, né, deitado reto ou em ortostase. Deixa eu lembrar outra indicação. Tórax também é indicado, crânio também pode ser utilizado, tá? Mas, minha gente, essa mesa aqui, né, da litotomia, assim, para o paciente se posicionar assim,
Normalmente vocês vão encontrar, né, se vocês tiverem a oportunidade, em setores de radiologia de hospital, certo? Em clínicas, sei lá, nesses lugares que só fazem, né, exames de diagnóstico por imagem é mais difícil, tá bom? Tem essa outra posição aqui, que eu também nunca vi, que o nome é esse nome aqui. Trendelenburg. Eu não sei se fala assim, porque eu acho que, não sei nem se é inglês isso, mas enfim. Essa posição, ela é parecida com Fowler, tá? No caso, nessa, é necessário também inclinar, né, bem a mesa do equipamento de raio-x. Se a mesa, ela for uma mesa móvel, que nem a gente falou na aula passada, ela vai conseguir fazer isso, tá vendo? O paciente, no caso, ele se deita, né, em decúbito dorsal também, com a cabeça mais baixa que os pés, tá? É diferente da litotomia lá, tá vendo que ela coloca assim, ó, os pés acima da cabeça. Nessa aqui, né, a cabeça fica mais baixa. Aí, normalmente, o paciente deita, a gente amarra, né, posiciona. E aí, em seguida, né, é só movimentar essa mesa para ela ficar nessa posição aí, tá bom? Oi. Aí, meu filho, não faz. Assim, ó. Eu nunca vi esse aí, é como eu tô falando pra você. Possivelmente, esses posicionamentos, né, mais complexos, eles só conseguem ser realizados em grandes hospitais, porque tem, né, à disposição, certo? Agora sim, a gente pode adaptar. Por exemplo, a gente pode colocar alguma coisa nas pernas, algum material que seja radiotransparente, né? E aí ele pode chegar a uma posição próxima. Isso aí vai depender muito da indicação do exame. Eu sei que esse exame ele é muito utilizado em exames contrastados, que vocês devem ver em alguma situação. Que para raio-x, né, a gente usa o iodo, como é? Não sei o que de iodo, esqueci o início agora. O iodado, pode ser iodado também o nome. E aí, normalmente, o médico pede, né, para administrar o contraste, e aí ele fica observando, por exemplo, o sistema gastrointestinal. Tá? Eu sei que é uma das indicações, mas nunca vi sendo realizado. Agora a gente vai falar um pouquinho das incidências. Tem gente que está aqui na outra disciplina, Davi e Pauliana, eu acho, não sei se tem mais alguém, que vai achar isso aqui chato, porque a gente já vê muito lá. Mas aqui é só o básico introdutório, né, sobre as incidências. Por quê? Existem inúmeras incidências para realizar raio-x. E essas incidências vão variar, né, de cada parte anatômica, né? Na mão é um, no braço é outro, no tórax é outro, e por aí vai, né? Na radiologia, a incidência ela revela, né, a trajetória ou a direção do raio central emitido pelo equipamento. Ou seja, tem exames que a gente coloca o raio, né, retinho. Tem outros que a gente precisa angular. Então, eu preciso conhecer essas incidências para eu poder fazer o posicionamento adequado do equipamento, ou seja, para que o raio central ele seja emitido de maneira adequada. A primeira incidência, né, que é uma gente que é aqui, né, incidência posicionamento, digamos assim, é AP, né? No caso, o AP, a radiação, ela entra da parte anterior, ou seja, da frente, e sai pela posterior. Então, é por isso que é AP, ou seja, antero-posterior. Já PA é ao contrário, né? Aqui, ó, indica que o feixe de raio-x deve entrar pela parte posterior, ou seja, das costas, e sair pela anterior, na frente, né? Aqui, ó, como a face próxima à placa do equipamento de raio-x aparece mais nítida nas imagens, essa incidência é recomendada para observar a porção anterior da área examinada, tá? O que é que ele quis dizer aqui? Que a face, né, anterior, ela fica mais próxima,
né, do equipamento. Então, essa incidência, ela é recomendada, né, para observar a porção anterior, né, da área examinada, ou seja, a parte da frente. É por isso que quando a gente faz raio-x de tórax, por exemplo, com suspeita de tuberculose, a gente faz um PA, não é AP. Por quê? Porque o pulmão, ele tá aqui, ó, mas na parte anterior, e ele fica mais próximo à placa. Então, ao chassi, perdão, ao cassete. Como ele fica mais próximo de lá, a imagem fica melhor. Agora, se eu quiser observar uma coisa que fica mais antero-posterior, ou posterior-anterior, perdão, na posterior, eu faço o exame de maneira que a minha posterior fique encostada no chassi. Ou seja, eu vou fazer um AP, beleza? Aqui, ó, tem as incidências oblíquas, né, que podem ser AP ou PA, né? Elas privilegiam, né, a região de um dos lados das porções anterior ou posterior do corpo, mencionado no pedido do exame, tá? A oblíqua, ela é um exame que o paciente ele fica um pouco lateralizado, mas ele não fica de perfil, certo? Eu quero que vocês entendam isso, porque às vezes, se eu falo assim, o paciente ele fica lateralizado, pode ser que vocês confundam isso com o perfil, mas não. O paciente ele não fica em perfil, ó, como vocês vão perceber aqui, ó. Tá vendo que o raio central ele não tá pegando no perfil aqui, ó. Ele tá pegando mais lateral, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Aqui, nesse exame, né, ele pode ser de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode ter a oblíqua posterior esquerda. Aí a gente vai pensar, posterior, trás, esquerda. Aí a gente vai lateralizar a estrutura anatômica mais para o lado esquerdo. Aí a gente pode ter uma oblíqua anterior esquerda. Qual é a frente? Essa, né? Aí eu viro pro lado, né? Perdão. Viro pro lado esquerdo pro raio-x bater mais, né, do lado esquerdo. Aí eu posso ter oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda. Vocês vão ver que isso confunde bastante. Então, eu mesmo sou abestalhada, às vezes eu esqueço que é esquerda e direita. A gente tem que treinar bastante, mas lembre-se sempre que oblíqua, ela sempre, ó, vai ser um pouco lateralizada, mas não totalmente, porque aí se torna um perfil. Então, tá vendo o outro pé ali atrás? Se o raio-x estivesse sendo feito nele, aquele já não era médio lateral, ele seria látero medial, tá vendo? Porque tá de fora para dentro, tá? Essa incidência médio lateral, ela é muito utilizada na mamografia. Eu coloquei aqui para vocês verem, tá vendo? Que essa parte de dentro, né, do seio, tá, né, mais para dentro. Se fosse ao contrário, seria látero medial, mas como tá de dentro para fora, é médio lateral. Tá? Mamografia, minha gente, a técnica é a mesma de raio-x, não muda, né? Até porque os parâmetros são os mesmos, a formação de imagem é a mesma, só o que vai mudar mesmo é a prática, tá? E é bem mais difícil. Não sei se vocês já tiveram contato, mas mamografia é muito difícil de fazer, é delicado, é um exame que tem o diagnóstico de uma doença, né, complicada, então é bem difícil. Fora que a gente precisa da colaboração do paciente, que nem quase, na maioria das vezes, não acontece. Aqui, ó, a incidência lateromedial, tá? Que é o oposto lá do médio lateral, tá vendo? Que é sempre do lateral, né? Ou seja, sai do lateral e vai pro medial, vai mais pra dentro, tá? Essa incidência também é conhecida como lateral. Vocês verem aqui, ó, o rapaz fazendo um perfil de antebraço, né? Aí aqui, ó, do pé, igual eu dei o exemplo lá na outra imagem, tá? Se fosse esse outro pezinho aqui, ó, seria médio lateral. Mas esse aqui é látero medial, porque tá de dentro, né? Ou tá de fora, ou seja, do lateral pra dentro, o medial.
Bom, o que a gente tinha de falar disso, acabamos aqui, né? Vocês não interagem, aí sempre acabo falando rápido. Enfim,